Boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da imagem pessoal e da imagem institucional. Então é importante a gente lembrar, e eu acredito que eu tenha até tocado em alguma vez sobre isso em sala de aula, que quando a gente fala em imagem institucional, a gente está se referindo a uma empresa, ao governo, alguma instituição que está diante da sociedade, que está perante a sociedade, tá? E, por exemplo, eu não posso, a escola é uma instituição, e eu não posso, por exemplo, sair por aí falando que bem entender enquanto eu estiver exercendo o papel de professor. Por quê? Porque naquele momento eu represento uma instituição que é a escola. Por representar uma instituição que é a escola, isso faz com que eu tenha uma certa postura, ou exige que eu tenha uma certa postura. E mesma coisa, você no seu trabalho, lá dentro da sua empresa, você não pode sair falando o que bem entendeu ou fazer o que bem entender, porque você está dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, que existem regras, que existem certos padrões, e querendo ou não, a gente tem que se adequar em cima disso. Então, quando a gente fala em imagem institucional e imagem pessoal, é importante a gente ter claro que a relação dessas duas é que vai ser determinada pela nossa imagem profissional, pelo nosso profissionalismo, enfim, tá? Eu preparei um slide também para vocês, depois eu vou mandar para vocês esse slide, que é um resumão de tudo isso que eu estou falando, que eu acho que vai ajudar bastante para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala em imagem pessoal, é importante a gente ter a ideia de que a imagem de uma pessoa ela é construída. Eu construo uma imagem. No momento que vocês me viram entrando em sala de aula, vocês criaram uma imagem, vocês fizeram um certo julgamento, vamos dizer assim, da minha pessoa. E esse julgamento, essa análise de vocês, ela vai se modificando de acordo com o tempo. Por quê? Porque a imagem pessoal somos nós que criamos ela, através da nossa forma de falar, da nossa forma de se vestir, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí quando eu digo que nós construímos a nossa imagem pessoal, essa imagem pessoal ela vai ser construída a partir de um período, a partir de um tempo. Então hoje eu dou aula há 19 anos, por exemplo. O professor que eu sou hoje, ele foi construído ao longo desses 19 anos de sala de aula, desses 19 anos de profissionalismo. E diante de tudo que eu vivi, os alunos que passaram, as escolas que eu trabalhei, enfim, todo esse contexto que foi criado possibilitou para que a imagem que eu passo hoje como professor para vocês, ele é um resultado desse caminhar dos 19 anos. Por quê? Porque ele não nasceu pronto. Eu, enquanto profissional, não nasci pronto. Eu tive a formação, mas a experiência fez com que eu chegasse a esse determinado padrão, esse determinado estilo. E assim somos nós diante das nossas profissões. Você vai estudar, você vai conseguir lá a certificação mínima para trabalhar naquela área, mas a partir disso você vai fazer o quê? A partir disso você vai construindo a sua identidade profissional, tá? E aí é importante a gente entender o seguinte, que quando a gente fala em imagem pessoal, a gente vai buscar essa imagem por uma credibilidade. Então eu não quero ser qualquer professor. Eu quero construir a minha imagem profissional, a minha imagem pessoal com credibilidade. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de mentira, eu não gosto disso, ou eu sou uma pessoa verdadeira, independente do que a pessoa fale. Quando eu digo isso, desculpem, eu estou me referindo a uma credibilidade. Então, eu quero passar uma credibilidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, nós queremos que as pessoas reconheçam essa credibilidade na gente. E aí eu digo o seguinte, que o comportamento que a gente tem, os nossos hábitos, posturas, a nossa atitude e a ética, ela que vai formar a nossa credibilidade. Então não adianta, por exemplo, eu tratar vocês, falar para vocês uma coisa e agir outra. Eu preciso ter uma postura adequada ao ambiente que eu estou inserido. Então, se eu sou um pai de família, se requer que eu tenha certa postura, que eu tenha uma certa atitude como pai de família. Eu não posso sair por aí, por exemplo, falando um monte de coisas, de besteiras, ou tendo uma atitude irresponsável. Porque a própria sociedade, o próprio meio que eu estou inserido, requer que eu tenha uma postura enquanto pai de família. Se eu sou um profissional, se eu sou contratado por uma determinada empresa,
essa empresa requer uma certa postura, ela espera desse profissional uma certa postura. E isso que vai me dar credibilidade. Então não adianta eu ter um discurso lindo para vocês se eu não consigo, na prática, no meu comportamento e no meu hábito, mostrar essa postura, essa credibilidade, tá? E aí, essa imagem pessoal, como eu estava falando para vocês, ela é uma construção. A primeira impressão, ela é importante, então é muito importante. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou começar num ambiente novo, eu vou conhecer uma turma nova. É muito importante causar uma boa impressão. Mas essa boa impressão, ela não se segura para sempre. A partir da minha convivência, da construção que eu vou fazendo em cima disso, faz com que a minha primeira imagem, ela se cristalize, ou seja, realmente era aquele cara bacana, legal, valeu, ou não, ele foi um cara bacana, se apresentou legal, mas no fim o cara não é nada daquilo, ou vice-versa. Então, ela não vai se sustentar sozinha. Essa primeira imagem ela vai sendo modificada de acordo com as convivências e as experiências que a gente vai tendo na vida e no nosso meio profissional, tá? E aí é preciso a gente entender também que os outros vão ler a gente. A maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, a maneira como eu me comporto, os meus hábitos vão fazer com que as pessoas tenham uma leitura sobre mim. E aí é muito importante existir um diálogo, a maturidade, né, essa questão do profissionalismo, de estar atento que leitura eu estou passando para as pessoas, né? E que leitura eu quero que as pessoas tenham de mim. Eu sempre brinco assim, por exemplo, se eu vou em um determinado lugar que eu não acho que não seria apropriado, eu não vou postar no Facebook porque eu sei que eu tenho muitos alunos no meu Facebook e eu acho que não seria adequado. Então, isso é uma atitude pessoal que não tem nada a ver do meu horário de trabalho, mas aquela minha postura, aquele meu post sobre determinado lugar vai interferir na minha relação profissional, na minha imagem profissional que eu estou criando, tá? E aí é interessante a gente perceber que não existe em si uma imagem da pessoa fixa. Ela vai modificando de acordo com o tempo, com as experiências, com as pessoas, com o grupo. Então eu posso ter uma determinada postura em um grupo, eu posso ter uma determinada postura em outro grupo, de acordo com a profissão que exige. No curso técnico, por exemplo, eu tenho uma postura um pouco diferente do ensino médio. Se eu desse aula para criancinha de 4 ou 5 anos, eu teria uma outra postura, uma outra forma de encarar e de entender. Por quê? Porque são públicos diferentes e isso requer uma certa flexibilidade da minha pessoa, da minha imagem em relação a isso, tá bom? A imagem pessoal, ela é importante porque quando a gente fala assim, ela é construída através do tempo, é importante a gente ter bem claro que é preciso ter paciência e deixar as relações acontecerem. Então eu não posso forçar uma imagem que ela não vai corresponder, ou criar uma imagem que eu não sou, ou criar uma imagem que eu não vou conseguir manter em cima disso, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, o tempo ele vai ajudando nessa reformulação e é importante a gente entender que as coisas elas vão se modificando. Então aquilo que eu estava falando para vocês, o Marcos de 19 anos atrás, quando começou a dar aula, desculpem, não vai ser o mesmo Marcos que está dando aula agora aqui para vocês. E não é o mesmo Marcos que está dando uma aula virtual. Por quê? Porque o ambiente, as circunstâncias, os meios são outros e isso vai interferir também na minha atitude, na minha ação e ao mesmo tempo no meu campo profissional. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma relação muito do pessoal com o profissional, dessa imagem do pessoal e do profissional, porque querendo ou não elas acabam se modificando. Elas acabam se relacionando. O fato de eu ser professor faz com que eu tenha uma postura que também influencia na minha vida particular. Se eu fosse um jogador de futebol, provavelmente eu falaria de uma outra maneira, me vestiria de uma outra maneira, teria outros ciclos sociais e seria uma outra pessoa. Então ela vai interferir sim e não tem como a gente dizer que não. E aí, a partir do momento em que eu tenho como objetivo essa busca pela credibilidade, é importante a gente entender que a credibilidade ela vai acontecer através da nossa coerência das coisas, tá?
eu tenho que ter uma certa coerência naquilo que eu estou fazendo, seja enquanto pessoa, seja enquanto profissional. Enquanto pessoa, é mais ou menos aquilo que as pessoas falam no senso comum. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa ética, eu não gosto de mentira, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Uma teoria, né? Mas enfim, por quê? Porque eu estou buscando uma credibilidade. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tenho que passar uma credibilidade para a pessoa que está selecionando. Eu tenho que mostrar para ela, naquele curto espaço de tempo, que eu sou importante para aquela empresa, para aquela instituição, e eu vou ter que passar essa credibilidade, essa primeira impressão, que com o tempo ela vai sendo maturada, tá bom? A credibilidade, ela também vai se dar através do respeito, da cordialidade e do bom senso. Então eu tenho que ter respeito, primeiro por mim mesmo, respeito pelo próximo, pelas pessoas que convivem comigo, pelas pessoas que trabalham comigo. Cordialidade, é sempre bom tratar as pessoas bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não mata ninguém, ninguém vai morrer por causa disso. Por quê? Porque tudo isso são atitudes do cotidiano que vão interferir na minha imagem pessoal e profissional. Então é muito chato você falar, putz, eu vou trabalhar, falei um palavrão, eu vou trabalhar com uma pessoa que é chata, que eu não suporto, porque ela fica do meu lado 8 horas por dia, aquilo vai tornar um fardo difícil para você. Então quando eu estou num ambiente aprazível, quando eu estou num ambiente cordial, isso vai facilitar a minha convivência, seja eu enquanto pessoa, porque eu vou me sentir bem, e também enquanto profissional, para poder render mais e para poder fazer uma relação entre aquele grupo de uma forma mais equilibrada, tá? E essa postura de alteridade, ou seja, o que é alteridade? Alteridade é quando eu consigo me pôr no lugar do outro, uma espécie de empatia. Quando eu consigo entender que uma coisa é ser profissional, outra coisa é a minha vida pessoal, e que às vezes elas vão estar interferindo uma na outra. Por mais que o teu chefe diga assim, olha, não pode, não vai, não tem como, a gente vai. Recentemente eu passei pelo caso de ter perdido a minha mãe, e o fato do falecimento dela interferiu e muito na minha vida pessoal, né? Hoje eu tenho outros critérios, tenho outras prioridades totalmente diferentes, e também na minha vida profissional. Aquele aquela carga emocional que eu estava vivendo vai interferir na qualidade da minha produção, isso sem sombra de dúvidas. Só que eu não posso fazer disso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? É entendível, é aceitável que às vezes a pessoa, aquele dia ou naquela semana não esteja bem, ou naqueles 15 dias não tá bacana, alguma coisa aconteceu. Só que eu não posso estar interferindo a minha vida particular e a minha vida profissional 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos. Não, eu tenho que ter um limite e saber até aqui dá para ir, até aqui não dá. E aí eu sempre falo o seguinte, que falar é a principal comunicação. Então muita gente fala assim, até fiz um vídeo esses dias sobre isso, que muita gente fala assim, eu sou uma pessoa sincera, eu falo mesmo, eu não quero saber, eu simplesmente falo o que tem que falar e acabou, doa quem doer. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir falta de educação com liberdade, com sinceridade, tá? Tem muita gente que usa da desculpa da sinceridade para ser mal educada. E isso não é bacana, porque eu também, é aquela questão da alteridade, a questão da empatia. E se eu ouvisse aquilo que eu estou falando, será que eu gostaria? Se eu, enquanto profissional, ouvisse aquilo do meu chefe, ouvisse aquilo da pessoa que trabalha do meu lado, ouvisse de um colega do trabalho, daquela forma que eu falei para ele, será que eu gostaria de ter ouvido isso? Desta maneira, né? A gente tem que ter esse bom senso. E aí é importante a gente ter muito claro assim, quando falar, o que falar, o porquê falar, se realmente é necessário falar e a maneira de falar. Existem meios de se falar as coisas, existem maneiras de se dizer a mesma coisa. E na maioria das vezes as pessoas usam de uma forma muito rude, as pessoas usam de uma forma muito agressiva para poder mostrar superioridade, para poder mostrar que às vezes tem um cargo melhor do que o fulano na empresa, ou porque às vezes é melhor do que o outro na vida pessoal, ou se acha que ou seja, para provar alguma coisa que não precisa ser provada. Por quê? Porque
a gente tem que ter essa empatia de entender, será que a maneira que eu estou falando é a melhor? Muitas vezes as pessoas não precisam de puxão de orelha, elas precisam de alguém que sente do lado e converse com elas, né? E façam elas ser percebíveis. É interessante a gente observar que hoje falam muito da questão da humanização, seja humanização nas empresas, nos relacionamentos, enfim, em todos os âmbitos. Então, tornar o lugar mais ambientado, tornar o lugar mais humano possível, para que a gente possa conviver melhor, tá? E aí não é só a forma da gente falar que fala da gente. Então, o que eu estou falando hoje para vocês aqui é uma forma de me comunicar, de me expressar, mas também a minha forma de se vestir, os meus gestos, o meu olhar, a minha postura e principalmente o saber ouvir. Saber ouvir também é uma forma de falar. Então, o fato de eu estar aqui na minha casa, com a bandeira de Santa Catarina aqui atrás, que é o meu estado, isso já está passando uma leitura para vocês, eu já estou falando alguma coisa para vocês. Se tivesse uma bandeira aqui do Pernambuco, provavelmente vocês falam, o professor é nordestino e gosta de forró. O fato de ter lá uma bandeira de Santa Catarina, o professor é sulista e gosta de chopp ou de churrasco. Enfim, é interessante a gente entender que assim, que as coisas que estão ao nosso redor e que nos identificam enquanto pessoa também falam sobre a gente, tá? Então é muito importante saber que roupa vestir. Então eu não vou para um trabalho, por exemplo, de qualquer maneira. Ou eu não vou num casamento de qualquer maneira. Se eu não vou para a praia de qualquer maneira. Então cada ambiente tem o seu respectivo, a sua respectiva vestimenta. E a gente tem que ter esse bom senso de entender isso, tá? Em cima disso a gente vai entender... Desculpem, estou falando demais, viu? Questão prática. E em cima disso a gente vai entender o seguinte, que quando a gente fala em imagem institucional, é bom entender assim, que cada empresa, que cada instituição, ela quer pregar a sua imagem, ela tem que fazer a sua imagem institucional. E essa imagem institucional ela é importante porque vai fazer com que ela se posicione e que ela seja vista no mercado de trabalho e no seu ramo de exercício, né, de trabalho, do seu ramo de empresa ali. Então, por exemplo, uma empresa de telefonia, ela vai querer se destacar em cima daquilo que ela faz. Então, ela quer ser a melhor. Nenhuma empresa quer ser a pior. Por quê? Quando a empresa é a melhor, isso quer mais credibilidade, mais vendas, mais clientes, enfim. Existe todo um ritual em cima disso que vai ser cumprido e vai ser vantajoso para a empresa e, por consequência, para os seus funcionários também, né? E aí é interessante que a imagem de uma instituição, a imagem de uma empresa, ela também é construída com o tempo, assim como a imagem pessoal. Quando eu entro numa sala de aula, a primeira vez, vocês vão ter uma imagem, no final do semestre vão ter outra. Mesma coisa uma empresa, quando ela começa no mercado, ela vai ter uma imagem, talvez pequena, até imperceptível, e ela precisa lutar para conseguir se adequar ao mercado, para poder se estabelecer e ter visibilidade. E essa imagem da empresa ela é construída com o tempo, ela não é do dia para a noite, e às vezes pode levar anos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que, às vezes, um fato isolado ela pode arranhar a imagem da empresa. Um exemplo que eu vou dar aí para vocês é aquele exemplo do Carrefour, lá daquela loja eu acho que foi em Osasco, né? Que um segurança lá matou um cachorro e deu todo um revertério em cima disso. E eles tiveram que fazer toda uma campanha, fizeram doação, enfim, fizeram um monte de coisa para tentar reverter essa imagem que manchou a instituição deles. Então, não significa que a partir do momento que uma empresa ela atinge um ponto, ela atinge aquele objetivo de marketing pessoal da instituição, é uma credibilidade, que ela não precisa mais se preocupar com isso, ela precisa manter um certo padrão. Outro exemplo é a Coca-Cola, que já tem um público, ela meio que já está até no inconsciente da gente, mas ela ainda continua fazendo propaganda, ela continua ainda mostrando boas ações porque ela quer manter essa credibilidade, ela não quer arranhar essa credibilidade. Um outro exemplo, a Havaianas, que eu lembro que quando nós éramos criança, a Havaiana era chinelo de pobre, né? Era aquele chinelinho lá, baratinho, e hoje não, hoje através do marketing, através da imagem institucional, a Havaianas é uma
baita de uma empresa conceituadíssima, é uma grife hoje, né? Você vai no shopping, tem loja da Havaianas. E aí você percebe como essa imagem da instituição ela foi se modificando ao longo do tempo, tá? É importante também para uma instituição ela respeitar as pessoas, os seus colaboradores e as leis. Não pode ser uma empresa trambiqueira, porque ela vai ficar manchada no seu mercado de trabalho, ela vai ficar manchado com o seu público, né, e socialmente. Então, isso não é bom para a empresa. Então, é importante que ela esteja muito atenta, tenha um corpo de funcionários, de advogados que saibam lidar com isso, que entendam das leis, entendam da questão jurídica, para que ela não pise na bola em cima disso, tá? E outra questão também, hoje que está muito em voga e que mexe muito e é muito forte com a questão institucional, é a responsabilidade social e ambiental. Então, empresas, por exemplo, que trabalham com questões sociais, idosos, negros, gays, asilos, enfim, que fazem algum trabalho social, elas são muito bem vistas e isso agrega para a sua imagem da instituição. E a questão do meio ambiente, reciclagem, políticas de convívio com o meio ambiente, programas do meio ambiente. Então isso também é muito importante, porque agrega uma imagem assim, né, um aparato muito grande positivo para a empresa, tá? A empresa, dentro dessa construção da sua imagem institucional, é importante respeitar, zelar pelos seus colaboradores e tratá-los bem, pagá-los bem. Isso é importante, né? Porque as pessoas precisam ser motivadas e, querendo ou não, motivação parte também pelo dinheiro. E ela tem que tentar manter seus bons profissionais. Porque uma empresa com bons profissionais também passa uma credibilidade boa para o mercado. Então, quando eu vou comprar alguma coisa ou eu vou me informar sobre uma determinada empresa, por exemplo, o fato de ter um rosto conhecido, ter algumas pessoas que tenham uma certa credibilidade social ligada ao nome daquela empresa, isso faz com que também ela seja bem vista ou não, né, dependendo quem, com a sua empresa. Exemplo, às vezes algum escândalo com algum jogador de futebol que as empresas, os patrocínios vão lá e cortam o patrocínio porque não querem associar aquele escândalo ou aquele jogador que fez aquele escândalo com a sua marca, tá? É importante também oferecer sempre capacitação, seja para os seus profissionais, valorizar, como eu estava dizendo, e não ter medo de inovar, inovar sem ir contra os seus princípios éticos. Então, uma empresa hoje ela não pode estar parada no tempo, ela precisa estar nas redes sociais, ela precisa ter uma boa equipe de pós-vendas, se trabalha com vendas ou de pós-atendimento, porque isso tudo faz com que exista uma imagem institucional positiva. Quando alguém, e aí é aquela questão do boca a boca, quando alguém fala assim, olha, compra de tal loja, vai em tal empresa, porque eu tive um problema com o produto deles e eles resolveram, e foi rápido, e foi prático, e não enrolaram muito, isso já me dá uma confiança para que eu também me torne um futuro cliente ou um cliente deles. Isso conta muito, tá? Desculpem. É importante a gente também ter, a empresa ter uma boa comunicação interna, porque às vezes a gente vê que muitos problemas das empresas se dão por falta de comunicação interna e comunicações claras, objetivas. Não adianta fazer comunicações que ninguém vai entender ou metas e comunicações impossíveis de serem atingidas. É importante a gente ter esse bom senso de saber lidar com essas questões, tá? Responder com agilidade e solução aos problemas dos seus consumidores e usuários e sempre estar ligado às questões ambientais que eu estava falando para vocês lá na frente. Quando a gente fala em imagem institucional também, gente, é interessante a gente observar que assim, é preciso investir em recursos físicos e humanos. Então tem muitas empresas às vezes que fazem prédios bonitos, mas os profissionais são péssimos. Então é preciso conciliar essas duas questões. É preciso ter um RH competente, porque o RH vai mexer com o bolso das pessoas, então é inadmissível um RH que sempre erre, que sempre erra no pagamento, que sempre dá problema. Isso desestimula os próprios funcionários, então a gente precisa entender tudo isso, tá?
E a empresa, né, dependendo do que ela está vendendo, é importante ela ter preço justo para os seus consumidores, para os seus clientes e qualidade. A questão do custo-benefício. Não dá mais para você cobrar um preço absurdo ou você e ainda ter um serviço ruim. E aquela imagem que, né, até umas décadas atrás nós tínhamos muito de que para ser bom tem que ser caro, hoje até por uma questão ambiental, uma questão de consciência social, já existe uma certa quebra desse paradigma que as empresas vão ter que se adequar a tudo isso. Desculpa, caiu aqui, mas vamos voltar. Depois eu vou tentar fazer uma coisa. Mas eu estava falando para vocês, o menos é mais, né? Então as empresas precisam se adequar nisso, tá? É importante também investir na diversidade. Hoje existe aí uma questão da diversidade muito forte e as empresas não podem fechar tanto para ter como colaboradores, né, funcionários, como para visar cliente, potenciais clientes. É importante estar muito nisso, tá? E aí, quando a gente fala em tudo isso, é interessante ter uma boa equipe de marketing, saber vender, saber falar para quem eu quero vender, para que eu quero falar, como fazer isso, de que forma, sempre dentro de princípios éticos, sem enganar ninguém, sem mentir, enfim, tendo uma postura realmente de uma empresa que quer ter credibilidade e nome naquele segmento. E pensando sempre no seu consumidor final, pensando sempre naquilo que você vai, no seu objetivo enquanto empresa, né? É interessante a gente observar isso, tá? E para fechar, gente, já ficou um pouquinho até grande demais, eu termino com uma frase dizendo assim: ninguém tem culpa do rosto que tem, mas é responsável pelas imagens que constrói. Do Osmar Soares Fernandes, que é um jurista. É isso, né? Então, assim, não adianta a gente ficar reclamando, não. Temos que fazer a diferença. Enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto instituição. Se eu estou numa instituição, vestir a camisa da instituição, evitar ficar falando mal de uma empresa para outra. Muitas vezes, para conseguir um emprego, eu acho que vai falando mal de uma, eu acabo indo para falar bem da outra, para agradar uma, eu falo mal da outra. E não é por aí não, porque eu posso pensar, pô, se o cara quer trabalhar na minha empresa, mas está falando mal da concorrente, quem garante que ele não vai falar mal da minha? Então assim, nunca cuspi no prato que você comeu. Acho que esse ditado encaixa bem nisso, né? Toda empresa tem problema, nenhuma empresa é 100% perfeita, a gente sempre vai provavelmente se incomodar com alguma coisa, mas a gente tem que ter o bom senso. Aí passa a questão do caráter e da postura, né, social. Se eu não estou satisfeito, se eu não vou conseguir mudar alguma coisa, busca caminhos novos, busca um novo momento profissional, enfim. É importante a gente ter muito claro isso, que a sua imagem pessoal, ela vai ser muito importante nessa construção do seu profissional e a empresa que você está também, tá bom? Um beijo carinhoso, espero que eu tenha ajudado um pouco e até a próxima aula. Tchau!